A laninha, o Índico está ficando mais frio que o normal em uma área grande, também tem influência. A laninha continua atuando, deu umas aquecidas aqui na anomalia, mas continua uma laninha bem fraca e continua frio na costa do Peru e Equador. E aqui na nossa costa tem uma mescla, né? Deu uma aquecida. Antes estava bem mais frio, mas continua ainda uma mescla de água mais fria e água mais quente em frente ao sul e sudeste. E do litoral do Rio Grande do Sul para baixo a água está mais fria. O Nino 1 e 2, nós temos o que aqui, ó? Com o Nino 1 e o 2 avançando, ficando sempre abaixo de 1 grau. Ele deu uma quedazinha, chegou a 1,6 mais ou menos, agora está com 1,4, 1,5 abaixo do normal. Ou seja, continua bem frio desde fevereiro, março para cá. Aqui é o Nino 3 e 4, que define a laninha. Ele estava forte aqui nos meses de outono, deu uma subida, ficou num campo neutro frio e agora voltou de novo já para o campo de laninha fraca. Está com 0,4, 0,5. Na atualização que a NOAA faz, semanal, ele está com 0,6. Então, esse período aqui foi muito curto para alterar. Por isso nós estamos com uma laninha fraca. A tendência dele agora é cair de novo. Aqui o primeiro mês, primeiro trimestre, agosto, setembro, outubro. Ou seja, inverno, primavera, meio da primavera. Nós temos o quê? Aqui a laninha fraca moderada. Bem aqui, nós estamos aqui com 1, 2, 3, 0, 0,5, 0,1, entre 1 e 2 abaixo do normal nessa extensão aqui onde tem o Nino 3, 3 e 4. Então nós temos aqui uma situação de laninha fraca, moderada, podendo ter algum momento um pouco mais forte, mas mais para fraca, moderada, e aqui em toda a nossa costa do Atlântico entre normal acima da média. Então vamos ter o que? Nessa primavera, muita irregularidade na chuva. Momentos em que vai chover demais, momentos em que vai chover pouco. Aqui no sul, a chuva agora deu uma cortada, principalmente o Paraná. O Paraná já está precisando muito de chuva, Santa Catarina já começa a reclamar, o norte do Rio Grande do Sul também. Por enquanto continua ruim para o pessoal fazer adubação de cobertura no trigo, no norte e no noroeste do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, mesma situação, Paraná nem se fala. Paraguai, Mato Grosso do Sul e São Paulo também estão com já semanas com pouco ou nenhuma chuva. Só a metade sul do Rio Grande do Sul que ainda está com excesso de umidade ou com umidade ainda boa, mas também está começando a reduzir a chuva. Então, de agora até o final do inverno, início da primavera, entre agosto e setembro, nós teremos muita irregularidade na chuva, ou alguns dias pode chover forte, depois passar longos períodos sem. De Santa Catarina para cima é bem mais irregular e muito mais para pouca chuva. O Rio Grande do Sul é que está uma verdadeira miscelânea. A parte norte continua com problema, vai secando mais, e a parte sul começa a diminuir, mas ainda está melhor. E lá no centro-oeste e sudeste, o normal nessa época do ano é pouca chuva mesmo. E lá no sul, no nordeste também. Talvez em setembro comece a aparecer algumas chuvinhas perdidas aqui entre o leste de Goiás, Tocantins, norte de Minas e oeste, a região do Mato Piba. Em setembro começa a dar algum arzinho da graça. E na safra americana também, o mês de agosto pode ser preocupante, pode ter uma chuva bastante irregular e alguns picos de calor forte. Quando chegar mais no final de agosto ou decorrer de setembro, começa a ter o problema de algum risco de algum frio chegar mais cedo e trazer algum problema, principalmente ao norte de Iowa, Minnesota, Wisconsin e norte de Illinois e Indiana. Então nessas áreas que estão mais ao norte pode ter algum frio precoce. No decorrer de setembro, outubro, ou seja, primavera, meio da primavera, começo do verão. A laninha continua bem significativa, fraca, moderada, podendo ter pontuais mais intensos. Continua de normal acima da média o nosso Atlântico, então ele neutraliza um pouco. Então nós vamos ter irregularidade na chuva, continua ao longo da primavera. É torcer para que haja algum período de chuva que pode até ser excessivo aqui no sul, entre final de setembro, outubro, começo de novembro. Dentro desse período não dá para descartar. No centro-oeste deve atrasar um pouco a estação, a entrada assim, normal da chuva. Ela começa a dar uma falhada, eu acho que fica mais seguro ali da segunda parte de outubro, começo de novembro para frente. A região do Mato Piba já pode ter alguma chuva, as primeiras chuvas aparecerem em setembro e começar a regularizar mais gradativamente em outubro, parecido com o ano passado. A região de Irecê, situação semelhante também, assim como o sul do Piauí e sul do Maranhão, que faz parte do Mato Piba. A parte oeste da Bahia, o norte e noroeste de Minas, o leste de Goiás. Nas outras áreas pode atrasar um pouquinho. O oeste do Mato Grosso como um todo, o Mato Grosso do Sul também,
A regularização da chuva acredito que seja mais ali entre final de setembro, outubro para frente que começa. E aqui no sul, aquela bagunça, momentos de pouca chuva, períodos curtos de muita chuva e novamente pouca chuva ali de novembro, dezembro. Então é um ano que escalonar o plantio dentro do possível, não fazer tudo numa época só. Na parte de quebra de dormência, onde é possível fazer também, não fazer tudo uma vez. A fruticultura aqui no sul está com um problema sério. Tem muitos pomares de variedades precoces, intermediárias que estão brotando e vão acentuar, porque até quinta-feira que vem vai fazer calor, vai acabar estimulando. Até aqui em casa, pêssegos que normalmente, de fruta, que normalmente brotariam ali na segunda metade de agosto, já estão começando a soltar flor. Até ameixa. Tem uma ameixa aqui que eu acho que é a primeira vez que eu vejo ela florescer em julho. Então já está iniciando, um pouquinho, mas já está iniciando. Então isso é mau sinal. Como ainda está muito cedo, nós ainda vamos ter frio forte em agosto e setembro, então o risco de pessoal da fruticultura entre o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é muito grande. E, obviamente, as lavouras de inverno que entrarem em fase de começar a querer iniciar o processo reprodutivo, a floração, a formação do cacho, no caso do trigo, cevada, centeio, aveia, poderão ter problemas entre agosto e setembro com geadas que normalmente não seriam tardias, mas esse ano vão ser consideradas tardias. Então nós vamos ter algum frio ainda forte entre o final do inverno, primavera e começo do verão. O pessoal do arroz também fica atento, quem gosta de plantar cedo, porque lá na frente pode ter frio. Tem a palestra do arroz do Rio Grande do Sul, que o pessoal pode acompanhar. Ou no sudoeste e sul do Rio Grande do Sul, região do Uruguaiana, até Bagé, Pelotas, onde o pessoal também produz arroz. Ali também, não plantar muito cedo, porque entre dezembro e janeiro, um ou outro frio pro arroz pode dar problema. Então é um verão que vai fazer calor, mas vai ter alguns episódios de frio que vão chamar atenção. E na primavera também, como o Brasil Central pode atrasar um pouco a estação da chuva, é possível que entre agosto, setembro e começo de outubro, a gente venha ter 1 ou 2 picos de calor muito forte, que podem ou não pegar a região da Argentina e a região sul. Eu acredito que deva pegar sim, entre agosto e setembro, algum pico de calor forte é bem possível. Pode não ser longo, de repente 3, 4, 5 dias. Quando chega aqui também no trimestre de novembro, ou seja, começo do verão e pleno verão, continua a laninha fraca, a quase moderada, mais para fraca, o Atlântico praticamente em torno da média, acima da média, principalmente aqui no sul. Essa aqui pode ajudar bastante entre a província de Buenos Aires e o Rio Grande do Sul, Uruguai, quem sabe a ter uma situação, alguns momentos de chuva melhores. Do norte do Rio Grande do Sul para cima, talvez a situação seja mais irregular na chuva. Então, vamos considerar um verão que não acredito que seja que nem o verão passado, que foi seco demais. Pode, mas eu acredito que vai ficar mais de um verão de normal para um pouco seco ou com uma chuva muito irregular. De repente chove bem na primeira quinzena de janeiro e pouco na segunda, ou o contrário. Então vai ser um verão que vai ter chuva, mas vai ter momentos de pouca chuva. E aí nesses momentos de pouca chuva a temperatura fica bem mais alta durante o dia. Algumas entradas de frio vão chamar atenção no verão, especialmente aqui nos topos da serra. Aqui é provável que a gente venha ter geada em dezembro, janeiro de novo. E para o pessoal do arroz, algum friozinho que possa preocupar no litoral sul de Santa Catarina, na região da Grande Porto Alegre, Cachoeirinha, até a parte de Terra de Areia, aquela região ali, pode ter algum frio que possa preocupar ali na segunda quinzena de dezembro e comecinho de janeiro, ou em fevereiro, março. É uma situação que favorece. Quando chega aqui no auge do verão, dezembro, janeiro e fevereiro, ainda tem o quê? Uma situação de neutro para laninha para neutro frio. Então, mesmo que não seja laninha, o comportamento da atmosfera ainda vai ser de laninha. E aqui está dando sinais de aquecimento. Pode ser que isso traga alguma chuva na segunda parte do verão de uma maneira um pouco melhor. Pode aí atrapalhar o pessoal da uva na maturação. De repente prejudica um pouco a uva, seja com doença ou a qualidade do grão em relação ao grau Brix. Isso pode atrapalhar um pouquinho nesse sentido. Na maçã também pode facilitar, ter um controle um pouco mais trabalhoso, tanto na sarna em outubro, que é uma época muito favorável, dependendo de como for a frequência da chuva atrapalha, e também em uma parte do verão a frequência da chuva pode atrapalhar também em termos de doenças. Isso obviamente para as culturas também. No Nordeste, provavelmente o pessoal ali do Ceará, aquela região ali que
esse ano teve uma chuva irregular em fevereiro, não sei se vai repetir, mas o inverno em boa parte do Nordeste, tudo indica que deve ser um inverno de normal a bom, talvez até bom demais em alguns pontos. Pode ter alguns momentos de chuva excessiva e alguns intervalos de veranico dentro do inverno nordestino. Então, é uma chuva que eventualmente pode concentrar num determinado período, trazendo transtorno, e daqui a pouco dá uma parada. Mas tudo sinaliza uma situação parecida com o que foi esse ano. Janeiro, fevereiro, março, ou seja, verão indo já para o final do verão, neutro praticamente, mas não estou gostando que está começando a aumentar um pouquinho a mancha de água fria, está começando a aparecer um pouquinho aqui, daqui a pouco ele me vira de novo para uma situação de neutro frio ou laninha, mas por enquanto daria para dar um encerramento da laninha em termos de água no mar, não atmosfera, entre fevereiro e março provavelmente, e aqui fica de normal a quente e aqui dentro do normal. Então o final do verão pode ser um pouquinho mais instável. E aqui, fevereiro, março, abril. Também, ó, continua com uma manchinha de água fria aqui na parte ao sul do Equador, neutro, completamente neutro na área do Enzo e com condições aí de temperatura mais alta ali na região do Atlântico. Mas aí o Atlântico ele oscila bem mais. Outra coisa também que deve ser esse ano um pouquinho diferente é a parte das tempestades. Normalmente entre agosto, a segunda metade de agosto, setembro, outubro, são comuns aqueles temporais de primavera por causa da mudança de estação. As massas frias ainda vêm com uma certa intensidade, já vem um ar quente mais forte, então esse contraste acaba gerando aqueles temporais, aquelas trovadas fortes e eventuais tempestades com granizo, vento e prejuízo em algumas áreas aqui do sul, norte da Argentina, Paraguai, centro do Brasil e sudeste. Com certeza esse ano talvez ela seja em menor número, mas vão ser fortes de novo. Então é interessante, dentro do possível, seguro contra granizo, seguro se tiver contra geada, o Proagro, está tudo em dia com a parte de seguro para quê? Para o produtor, se porventura tiver algum sinistro nesse sentido, está amparado, não ficar totalmente sem nada. É sempre bom ficar preocupado com isso. E tem aquelas rotas de granizo. Eu, por exemplo, aqui estou na rota. Aqui é a Climaterra, eu estou aqui há 24 anos, o máximo que eu fiquei sem granizo foi 6 meses e 20 dias. Então, se eu fosse produtor aqui, fruticultor, mas o seguro aqui seria prioridade, porque sempre tem granizo, e não é um dia só não, tem anos que chega a ter 15 ocorrências de granizo aqui. Então, aqui é um corredor, ele passa aqui por cima da Climaterra, avança um pouquinho mais aqui a nordeste, e ele vem lá daqui onde o sol se põe. Então é uma verdadeira rota, isso tem muito aqui no sul. Então o pessoal que já conhece o seu local, sabe que o local que é granizador, então já se previne isso. O pessoal do transplante do fumo, agosto, setembro, dá para fazer bem, não tem que escolher. Depois que fez a muda, ela vai continuar crescendo. Vai enfrentar o problema com a chuva irregular e algum frio ainda forte pode acontecer em agosto e a primeira metade de setembro para o pessoal do fumo. Pessoal da fruticultura, no sul do Paraná, região de Palmas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vão ter que ficar de olho na previsão para quando tiver aviso de geada, estar preparados. Isso em agosto, setembro e nas áreas mais altas, outubro e novembro, e nas áreas mais frias em dezembro, que seria o nosso caso aqui. Aqui está o perfil, ó. Maio, a água fria foi perdendo força, perdeu força em junho. Em julho começou a perder força, depois quebra, isso já aconteceu. Em agosto vai ganhando força de novo a laninha, setembro, outubro estabiliza, novembro, começa a perder força em dezembro e ó, tirou um pouquinho da água fria aqui em janeiro, boa notícia. Continua aqui com água de normal querendo aquecer, se aproxima, ainda não chega na superfície. Dá a impressão que entre abril e maio nós já poderemos ter um projeto de indicativo de El Niño aqui para o Pacífico, mas se tiver, acredito que vai ser mais da metade do ano que vem para frente, pelo menos por enquanto. Tem que ficar com 2 pés atrás, porque algumas semanas atrás ele colocava praticamente nada de água fria em dezembro e água mais quente em janeiro, subindo aqui em fevereiro e foi modificando. Vamos acompanhar. Por enquanto a laninha ela deve seguir até dezembro, entre janeiro e fevereiro ela vai sumindo, mas os efeitos da laninha vão até o final do verão. Que é o quê? Chuva irregular no centro-sul do país, hora que chove demais, hora chove de menos, mal distribuída, tu pode, por exemplo, chover demais na região de Maringá, Londrina, num período, e quando tu vai para o Umuarama não tem nada de chuva.
dentro do município, como já aconteceu aqui em São Joaquim. Num canto chove demais e no outro chove de menos. Além disso, alternância de frio e calor. Momentos em que faz frio demais para a época do ano e momentos que faz calor demais para a época do ano. Então, os extremos na Laninha são bem característicos, na parte da chuva e na parte da temperatura. E os temporais de primavera, menor número, mas geralmente mais fortes. É um ano bem complicado de novo. E torcer para que essa Laninha dê uma trégua, né? Ajudar um pouquinho o sul nos próximos anos. E que fique um meio termo, que não prejudique tanto o Nordeste e que favoreça um pouco mais o sul.